Oi, eu sou o Daniel, historiador, acompanho as pessoas aqui no Centro Histórico e a gente vai dar continuidade ao Saber em Casa. Bom, nesse vídeo eu vou abordar sobre o centro da cidade. Eu queria saber de você em casa, como que seu bairro surgiu? Como que ele se formou? Ele se formou de uma vez ou foi aos poucos? Provavelmente essa seja a resposta. Então primeiro existe a abertura de uma rua, o surgimento de algumas casas, dessas casas comércios, e aí surge o bairro, né? Quando a gente olha a região central, a gente tem a mesma percepção. Como que a cidade começou? Então a gente tem três ruas, a rua de cima, do meio e de baixo. A gente tem algumas casas que são bem antigas, tem uns 300, 400 anos, e tem a ver com o surgimento da cidade. Então qual foi o começo de Santana de Parnaíba? Ela começou pela rua de baixo, depois ela se estendeu pela rua de cima e pela rua do meio. Mas a rua de baixo foi a primeira a ser ocupada. O começo da vila foi pela essa rua de baixo. E qual é o nome dessa rua de baixo? É Rua Susana Dias. Susana Dias, ela fundou a vila, junto com seu filho André Fernandes. Eles conseguiram se emancipar de São Paulo em 1625. Ela veio para Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba deu origem a outras cidades. Então é muito importante essa figura, não só para a história de Santana de Parnaíba, mas também, por isso que ela é homenageada nessa rua. Essa rua é onde concentra as casas mais antigas. Essas casas são construídas com a taipa de pilão. E como a gente pode observar aqui, ó, essa é exatamente uma imagem da Susana Dias. As casas, elas são grudadas umas nas outras. Por quê? Porque elas são feitas de barro. Então a maneira delas se estruturarem, e também era a regra. Você tinha casas rurais, que são as roças, os sítios, e essas que são casas urbanas. Então era muito comum a pessoa ter casa na cidade, mas viver na roça, trabalhar para a subsistência, né? Depois desse momento de começo da vila na rua Susana Dias, você tem o desenvolvimento tecnológico de outras formas de construir. Por isso que eles vão começar a ocupar. É um morro, né? Uma serra que a gente começa a ocupar a rua Bartolomeu Bueno da Silva, a rua de cima. Quem foi Bartolomeu Bueno da Silva? Foi um bandeirante, o Anhanguera. E a rua do meio, paralela ao museu, homenageia o filho da Susana Dias, o André Fernandes. Então, basicamente, você tem, em determinados espaços, casas térreas e casas de sobrado, que é o que a gente vê aqui nesse painel. Então, basicamente, você tem aqui nesse desenho a evolução desse espaço de cima, que é uma casa térrea, até ter uma casa de um andar, né, como a gente popularmente chama, de baixo e de cima, que é um período específico, que surge exatamente na rua André Fernandes, que é a rua do comércio. Então é assim que surge o centro histórico da cidade. Então a rua Susana Dias, a gente tem algumas alterações significativas, que a gente pode ver algumas imagens antigas na Secretaria de Cultura e Turismo. Depois, a expansão dessa região para a rua Bartolomeu Bueno da Silva e para a rua André Fernandes com os sobrados, com as casas de sobrados. E a gente pode observar aqui também que é o seguinte, diferente das casas hoje em dia, de qualquer bairro de Santana, não tem um jardim na frente, um recuo, né? É a casa, a porta da casa e a rua já. Por que isso acontece? Porque isso eram regras para a construção de casas estabelecidas pelo rei. Então você tinha que manter um padrão de construção e você fazia isso. Então o lote colonial, tudo que você tinha estava no quintal. Fazer brincadeira não era na frente de casa, era no quintal. Eram os quintais domésticos. Produção de farinha, lavar roupa, secar roupa era no quintal. É o que a gente observa nesses lotes aqui, né? Tem uma vista aérea de Santana de Parnaíba que é muito mais claro de a gente observar isso. Exatamente os quadradinhos de cada casa. E ele ocupa exatamente rua a rua. Então os imóveis da rua André Fernandes vão dela até a Susana Dias. Da Susana Dias até o que eles chamavam de fundo de quintais. E da Bartolomeu Bueno da Silva para cima. Então é o quadradinho de cada lote de casa, grudadas umas nas outras, por causa da parede de barro, para proteção. E a homenagem das pessoas, né? A gente tem outros nomes, por exemplo, atrás da Igreja Matriz, Conde de Monsanto, que foi o donatário da capitania de Santo Amaro e São Vicente. Rua 9 de Julho, próximo ao museu, 9 de julho a gente tem duas ocasiões. Uma é a Revolução de 32 e outra é uma confederação
dos Tamoios contra a ocupação de São Paulo. A gente tem a Rua Coronel Raimundo, que foi uma figura importantíssima na cidade, a Rua Santa Cruz, provavelmente em referência à primeira capela da cidade, que foi em devoção a Santo Antônio. A gente tem essa rua do lado de cá, que é mais próximo ao Rio Tietê, onde provavelmente estava essa capela. A Rua Santa Cruz é onde uma outra referência também próxima à Padaria Aurora. O Bartolomeu Bueno da Silva é de uma família de Sevilha. Ele vai desbravar o Brasil Central, especificamente a região de Pirinópolis, Goiás Velho, e vai formar o núcleo central do Brasil colonial. Basicamente, essa é o que a gente observa aqui, a evolução urbana, né? Então, as primeiras casas nas suas Dias, seguindo por Bartolomeu Bueno da Silva e André Fernandes. A gente vê a técnica de construção dessas casas, da taipa de pilão, depois dos tijolos, e depois a gente tem também a presença do vidro. E basicamente a gente consegue observar essas construções e a evolução a partir das cores das casas. Cada casa segue uma tipologia delas, cada cor, tanto de janela quanto das paredes. Isso é assunto para o próximo vídeo. Fique agora. Um abraço e até a próxima no Saber em Casa.